Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma videoaula. E dando continuidade ao assunto de equações de segundo grau, hoje eu vou falar na determinação das raízes de uma equação de segundo grau incompleta. Basicamente, existem dois tipos de equação de segundo grau incompleta, tá? Então, vamos falar desses dois casos em dois exemplos e a resolução desses exemplos, tá? Primeiro caso, tá? Quando eu tenho a equação de segundo grau do tipo ax2 mais c igual a zero, tá ok? Em números, eu tenho 2x2 menos 8 igual a zero. Esse é o exemplo nosso, tá? Observe que o valor de A é 2. O valor de C é menos 8, tá? Menos 8. E o valor de B é zero. Então, é o caso em que o B vale zero. Se o B vale zero, eu só tenho o valor dos meus coeficientes A e C, né? A e C. Então, como é que eu resolvo isso? A resolução ela é bem tranquila e simples, tá? É como se eu estivesse resolvendo uma equação de primeiro grau. Eu vou pegar o menos 8, mudar de lado, né? Com operação oposta. Do menos 8 virou 8 positivo. O 2 está multiplicando x ao quadrado, ele muda de lado, dividindo, operação inversa, né? 8 dividido por 2, 4. X ao quadrado igual a 4. Bom, aí eu vou tirar a raiz quadrada de 4, porque a operação inversa do potência é a raiz. Potência de expoente 2, a raiz é quadrada, tá? Então, x é igual a raiz quadrada de 4. Aí tem um detalhe aqui importantíssimo, tá? Em toda equação de segundo grau, quando eu resolvo ela dessa forma, em que o b é zero, eu uso mais ou menos raiz quadrada de 4. Por quê? Porque toda equação de segundo grau permite, né, ou existe, no máximo duas raízes, tá? Reais, duas raízes reais. Que são elas, né? No nosso caso é mais ou menos. Nesse tipo de resolução é mais ou menos. Raiz quadrada de 4, que é 2, tá certo? Mais ou menos 2. X igual a mais ou menos 2. Mais ou menos 2 significa que existem dois valores, né? Ou duas raízes, né? Que são soluções dessa equação de segundo grau. Quem são eles? Menos 2 e 2. Significa que menos 2 e 2 são raízes dessa equação. Eu determinei as raízes. Lembra que num vídeo anterior eu falei sobre raiz de equação. Só que eu tinha falado assim, né? O 2 é raiz dessa equação? Aí você substituía e verificava. Não é o caso aqui. Aqui eu estou buscando encontrar as raízes, tá certo? Tudo bem. Segundo caso. Ax2 mais bx igual a zero. Esse caso, em números, é o mesmo que x ao quadrado menos 14x igual a zero. Observe que o A é 1 na nossa equação. O B é menos 14. O C é 0. Tá? Então, ela é incompleta, assim como no exemplo A. Tudo bem? Então, resolvendo isso, eu vou usar fatoração. Ah, professor, então quer dizer que a gente vai usar fatoração aí? Vamos usar fatoração. Por isso que estudamos fatoração lá no início, tá certo? Estudamos e revisamos e tudo isso, né? Então, eu tenho x ao quadrado um termo, menos 14x outro termo. De fator comum eu não tenho os dois x, eu não tenho x no primeiro e x no segundo. Vou colocar x em evidência. Quando eu coloco x em evidência, né, x2 dividido por x dá x. Né? Ou de outra forma, x vezes x, x ao quadrado. Tá? Menos 14x dividido por x é menos 14. Coloquei menos 14 lá dentro. Menos 14 vezes x, menos 14x. Certo? E isso continua igual a zero. Porque a única coisa que eu fatorei foi o lado esquerdo da nossa equação. Tudo bem? Beleza. Vou abrir um parêntese e muita atenção aqui. Porque eu vou usar isso aqui na continuação da nossa solução.
Observe o seguinte, eu tenho aqui 2 vezes 0 igual a 0. É óbvio que é 0. É óbvio que é 0, tá? Ou 0 vezes 3 é igual a 0. Tem dúvida disso? Não, você não tem dúvida disso, beleza. E o que eu quero dizer com isso? É que o produto de 2 números dar 0 significa que um deles é 0. Tá certo? Então, em outras palavras, o que eu posso escrever aqui? Ó? Se eu pegar um número vezes outro número e isso ser igual a 0, significa que ou o primeiro número é 0 ou o segundo número é 0. Tá certo? Pensa nisso. Para o produto de 2 números dar 0, eu preciso ter o primeiro número 0 ou o segundo número 0. Foi o que eu escrevi aqui, tá? Foi o que eu escrevi aqui, né? Com outras palavras. Então, eu tenho aqui o produto de 2 números. Quem é o primeiro número? X. Esse aqui é o primeiro número. Ah, mas eu não conheço, é uma letra. Sim, mas a gente quer determinar o valor dessa letra. Então, eu estou considerando que é um número. É o primeiro número. O segundo número está aqui, ó. X menos 14. Observe que o primeiro número vezes o segundo número não está dando 0? Sim. Então, eu tenho que considerar que o primeiro pode ser 0, x igual a 0. Olha o primeiro aqui, ó. X igual a 0. Ou então o segundo é 0. Quem que é o segundo? X menos 14. X menos 14 igual a 0. Ok? X igual a 0. O x vale 0. E acabou. O valor de x é 0. Significa que esse 0 é uma raiz da nossa equação de segundo grau incompleta. 0 é raiz da nossa equação de segundo grau incompleta. Já determinei. Beleza. X menos 14 igual a 0 é uma equação de primeiro grau. Fácil de resolver. Vamos resolver. Menos 14 muda de lado 14. Operação inversa, né? Positivo. X igual a 14 já é a nossa outra raiz. X igual a 14 já é a raiz. Solução. 0 e 14. 0 e 14 são raízes da nossa equação de segundo grau incompleta, do exemplo B. Tudo bem? Ok, gente, eu sei que é muita informação para um vídeo curto até, né? 2 exemplos, 2 tipos de equação de segundo grau incompletas, 2 formas distintas de resolução. Eu quero que vocês estudem a primeira, estudem a segunda, tá certo? E vamos tentar juntar tudo como se fosse uma solução de equação de segundo grau. E aí, quando você encontrar um caso desse, você resolve assim. Quando você encontrar uma equação de segundo grau assim, você resolve dessa forma. Tá certo? E aí a gente vai conseguindo ferramentas, né, para resolver equações de segundo grau. Tudo bem? Obrigado pela aula. Até a próxima.